Enquanto as tropas russas se reagrupam na área de Kherson, Kiev anuncia que encontrou mais de 800 corpos em áreas libertadas de várias regiões. Aumenta a violência nos protestos no Irão, mais uma morte em Teherão nas manifestações contra o governo iraniano. Benjamin Netanyahu vai regressar ao poder em Israel, ladeado por ultra-radicais e ultra-ortodoxos. Enquanto responsáveis ucranianos falam em mais corpos encontrados de batalhas anteriores, mais de 800 recuperados em áreas libertadas das regiões de Kharkiv, Donetsk e Kherson, a situação nesta última região vai mudando, com as tropas russas a reagruparem-se e a pedirem às populações para partirem. Quanto à evacuação, recomendo mais uma vez que todos os residentes de Kherson e aqueles que ainda permanecem na margem direita da região de Kherson vão para a margem esquerda. As autoridades russas retiraram a bandeira do seu país do edifício do governo de Kherson, mas Moscovo prefere frisar que as suas tropas repeliram os ataques do exército ucraniano em diferentes frentes, causando um grande número de baixas. Em Zaporizhia, a situação complica-se, com a rede elétrica e subestações da central nuclear a serem atingidas por um bombardeamento russo negado por Moscovo. Quanto às acusações de que os ucranianos estariam a criar uma bomba suja, a Agência Internacional de Energia Atómica diz ter feito uma inspeção e concluído não haver sinais de atividades nucleares não declaradas. O chefe de diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, chamava às denúncias de desinformação russa e acrescentava que a Rússia confirmou o seu estatuto de maior mentiroso do mundo. Entre Kiev e Moscovo, concertou-se uma nova troca de prisioneiros, 107 de cada lado. Entre os ucranianos regressaram a casa 74 soldados que defenderam Mariupol durante 2 meses antes de se renderem. Do outro lado, 65 que eram efetivos dos territórios ucranianos anexados pela Rússia. A central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, foi desligada da rede elétrica após o bombardeamento russo ter danificado as linhas de alta tensão que restavam, ficando apenas com geradores a diesel, dados da agência nuclear ucraniana Energoatom. Autoridades russas anunciaram que as entidades responsáveis pela ocupação russa começaram a integrar a central de Zaporizhia na jurisdição da empresa estatal russa de energia nuclear Rosatom. Zaporizhia é a maior das 4 centrais nucleares da Ucrânia, que no seu conjunto fornecem cerca de metade da eletricidade do país. Esta central é a maior da Europa e a 9ª maior do mundo e foi tomada pelas forças russas nos primeiros dias da invasão. Localizada na margem oriental do rio Dnipro, em Enerhodar, a central é de importância estratégica para a Rússia, pois fica a cerca de 200 quilómetros da Crimeia que a Rússia anexou em 2014. A central tem 6 reatores nucleares e, quando estão todos ligados, podem produzir 5,7 gigawatts, o suficiente para alimentar cerca de 4 milhões de lares ucranianos. De acordo com a agência ucraniana Energoatom, das 11 mil pessoas que aqui permaneciam antes de 24 de fevereiro, 6.700 não partiram e uma centena delas assinou novos contratos com a agência russa de energia Rosatom. O secretário do Conselho de Segurança russo no país assegurou que as forças russas impediram um ataque terrorista ucraniano contra esta central nuclear. A agência nuclear ucraniana Energoatom afirmava que a instalação tem combustível para alimentar os geradores durante 15 dias e durante esse tempo a Rússia poderá tentar reparar e ligar as linhas de comunicação à rede russa na direção da Crimeia temporariamente ocupada e do Donbass. A Alemanha apela à normalização das relações entre a Sérvia e o Kosovo, 2 antigas repúblicas jugoslavas ainda hoje em atrito. Numa conferência em Berlim dedicada aos Balcãs Ocidentais, o chanceler alemão Olaf Scholz defendeu ser tempo de se ultrapassarem os conflitos regionais para se poder defender os interesses comuns europeus, nomeadamente o isolamento do Kremlin. Os cidadãos dos Balcãs Ocidentais podem contar com a Alemanha e com o processo em curso em Berlim para continuarem a ser apoiados. Somente juntos podemos trabalhar rumo a uma União Europeia mais soberana. Apenas juntos podemos proteger os valores europeus e o Estado de Direito. E apenas juntos podemos vencer os enormes desafios que se colocam ao nosso continente e ao mundo. Um recado para a Sérvia que se tem mostrado ultimamente mais próxima do Kremlin do que de Bruxelas. No final desta conferência em Berlim, os países presentes assinaram 3 acordos de mobilidade considerados pela Presidente da Comissão Europeia essenciais no processo de adesão à União Europeia.
Os protestos no Irão aumentaram de intensidade na quinta-feira em Karaj, a oeste de Teherão. Centenas de pessoas bloquearam a autoestrada que atravessa a cidade e queimaram pneus. Segundo os meios de comunicação iranianos, um oficial morreu e vários elementos da polícia ficaram feridos em confrontos violentos entre as forças de segurança e os manifestantes. Os incidentes tiveram lugar no 40º dia de luto por Hadis Najafi, uma data importante no processo de luto muçulmano. A jovem morreu durante os protestos pela morte de Mahsa Amini, que deu origem a todo este movimento no Irão. Amini morreu nas mãos da polícia por ter violado as regras do véu islâmico. Segundo as autoridades, algumas horas depois, a situação voltou ao normal. Mas apesar da repressão, as manifestações não perdem força há 7 semanas. Foram também convocadas greves e movimentos de protesto por todo o país. Depois de algum impasse que levou ainda o primeiro-ministro israelita a regressar à casa de urgência, já não há dúvidas, a ala direita de Benjamin Netanyahu tem a maioria necessária para formar o próximo governo. O Likud obterá 31 lugares, aos quais se juntarão 64 dos partidos que fazem parte deste bloco que se propõe governar, com ultrarradicais e ultra-ortodoxos, num parlamento de 120 deputados. O primeiro-ministro cessante, o centrista Yair Lapid, já felicitou o vencedor e instruiu o seu gabinete a preparar uma transição ordeira. É o regresso de Netanyahu ao poder, onde já esteve durante 12 anos, tinha sido afastado no ano passado devido a acusações graves de corrupção e tem vários julgamentos em aberto. O apelo vem diretamente de Jair Bolsonaro. Os protestos que têm bloqueado as estradas do Brasil devem terminar, porque não são manifestações legítimas. Isto numa altura em que se contam mais de 800 bloqueios desde que começou a contestação à vitória de Lula da Silva. Não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. No entanto, Bolsonaro afirma também que os outros protestos em locais públicos são, nas suas palavras, bem-vindos. Milhares de manifestantes têm-se juntado à porta de quartéis para exigir uma intervenção militar. O governo de El Salvador prossegue no combate iniciado a 27 de março contra os gangues e o crime organizado. Uma das últimas medidas é simbólica, mas envia uma clara mensagem ao mundo do crime. Destruir todas as marcas de gangues que possam servir para dar reconhecimento à importância ao crime organizado. É o caso das campas com referências a gangues destruídas em pleno Dia de Todos os Santos, aqui no cemitério de Santa Tecla, localidade a cerca de 10 km da capital, São Salvador, e que era conhecida como bastião do grupo Mara Salvatrucha, ou MS-13. O mesmo aconteceu no cemitério de Colón, 10 km a noroeste de Santa Tecla, e também em algumas vias públicas onde marcas de grupos criminosos foram apagadas. El Salvador foi durante muitos anos apontado como o país mais perigoso do mundo, mas agora o presidente Nayib Bukele está apostado em inverter essa classificação e tem vindo inclusive a sublinhar os dias em que não há registro de homicídios no país, como voltou a acontecer, por exemplo, esta quarta-feira, 2 de novembro. A Unesco alerta: as alterações climáticas vão levar ao desaparecimento dos principais glaciares do mundo, muitos deles localizados em locais classificados como Património da Humanidade. Pirineus e Yellowstone ou Kilimanjaro, entre outros, farão parte do passado em menos de 30 anos, diz a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que lança um desafio à COP27, que arranca no dia 6 no Egito, o de encontrar soluções para que o aumento da temperatura global não exceda os 1,5 graus Celsius. Atualmente estão a perder-se 58 mil milhões de toneladas de gelo por ano, o que contribui para a subida do nível das águas e é o equivalente à água
utilizada anualmente por França e Espanha. A única solução, diz o organismo, é reduzir as emissões de CO2 para a atmosfera. Caso contrário, perder-se-ão outros glaciares, entre eles no Monte Everest, Alasca ou os que ainda restam em África.